Coisa linda. Então tá todo mundo vendo aí? Não dá para ver. Sim. Bora lá então. Então, na última aula, a gente viu uma revisão sobre equilíbrio dos corpos rígidos. Então, a gente estava falando sobre o que era lá, que é uma revisão do que a gente já havia visto antes de a gente ter o nosso período de férias ali. Na aula dessa semana, a gente vai mudar um pouco. A gente vai falar sobre cargas distribuídas. Então, a gente tinha lá, nos exercícios anteriores, uma viga, por exemplo, uma viga engastada, né? A gente tinha uma carga única nessa viga. Agora a gente vai usar uma carga distribuída nessa viga. Então, é uma carga que, por exemplo, pode ser o peso da própria viga, pode ser alguma coisa que foi colocada em cima dessa viga. Vamos construir aos poucos aí os conceitos nessa aula. Então, na aula passada, a gente passou isso aqui, né? Então, determine lá os componentes horizontais, vertical da reação da viga carregada, conforme mostrado na figura, desprezando o peso da viga. Então, a gente estava sempre desprezando o peso da viga. Agora, a gente pode fazer o cálculo e a gente pode imaginar que a gente só está considerando o peso da viga. Ou a gente pode considerar o peso da viga e mais uma distribuição diferente em cima dessa viga. Né? Então, vai depender da aplicação que eu vou estar fazendo com essa viga. Então, lembrando lá que a gente tinha diferentes tipos de reação aqui. Então, aqui eu só tinha uma reação em Y. Aqui eu tenho uma reação em Y, uma reação em X. Então, eu tenho um BY, BX que eu tenho que achar o meu AY. Começo, geralmente, fazendo um somatório dos meus momentos, por exemplo, em relação ao meu ponto B, sendo igual a zero. Depois faço lá o somatório das forças em Y, o somatório das forças em X e chego aos resultados. Lembrando que esse aqui era aquele exemplo mais complexo, né? Tinha um exemplo de aula assíncrona bem mais tranquilo. Então, quando a gente está falando desse tipo de carregamento, é uma carga concentrada, então é carga só num ponto. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura aqui de concreto armado, em que eu tenho um exemplo de uma viga que ela está aqui nos dois lados apoiada, né? E eu tenho uma carga só concentrada em cima num ponto único dessa viga. Então, eu poderia pensar como uma outra viga que eu fosse colocar aqui, por exemplo, né? Que fosse sustentar essa outra coisa, dessa outra forma, aqui, alguma coisa nesse sentido. Porém, essa viga ela tem um peso, e esse peso é importante que a gente considere ele. Então, o peso não é só num ponto da viga, esse peso está distribuído ao longo de toda a viga. Então, ele começa aqui, né, e vai até aqui, que é justamente o peso dessa carga. Ou eu posso ter, por exemplo, aqui em cima, a gente pode colocar uma caixa de água. Então, além do meu peso da viga, eu vou ter lá o meu peso da minha caixa d'água, sei lá, a caixa de água de 1.000 litros aqui em cima. Então, a minha água ela está distribuindo peso na viga como um todo. Aqui é um outro exemplo de carga concentrada, né? Como a gente pode fazer um esquema, né? Então, se a gente tem lá um caminhão daqueles muito grandes, eu tenho lá dois eixos, um eixo aqui atrás, né? Dois pneus em cada lado, a gente pode considerar isso aqui como uma carga concentrada, se eu quiser, só aqui no meio, né? Mas, na verdade, essa carga, ela está distribuída aqui. Vamos ver, então, como é que a gente faz para fazer um cálculo de uma carga distribuída, fazendo como se ela fosse uma carga concentrada. Então, lembrando, a gente está sempre tendo a tendência de simplificar os nossos exercícios. Como é que a gente consegue fazer cálculos com carga distribuída mesmo? Consegue, utilizando softwares, ou lá na engenharia, em que a gente usa integral, ou de uma outra forma lá. Mas, para aplicações aqui do nosso curso, a gente simplificando uma carga distribuída como uma carga concentrada é o suficiente. Se eu não me engano, eu, quando fiz a engenharia, eu fiz dessa forma também, eu sempre simplifiquei. Quem vai mais a fundo nisso é o pessoal da engenharia elétrica, tal, pessoal da pós-graduação, então as coisas acabam mudando um pouco, né? Opa, eu não sei o que eu apertei. Então, uma carga, então, eu tenho lá uma carga, por exemplo, pontual ali, mas, né, então eu tenho aqui como exemplo, aqui uma viga engastada, então pode ser aqui, essa superfície aqui de cima que está engastada nessa parede aqui, né, então eu tenho duas vigas aqui mestres e tudo mais, mas a carga real, na verdade, ela está distribuída em cima aqui, né, então eu tenho essa laje aqui que vai fazer essa distribuição desse carregamento. Então, essa carga nem sempre ela é uniforme. Eu posso ter uma carga do tipo triangular. E a gente vai ver nessa aula como fazer
o cálculo considerando uma carga triangular, porque, notem, né, eu posso ter aqui uma maior concentração de qualquer artefato aqui em cima, né? Posso ter, de novo, uma caixa, uma coisa pesada aqui em cima. Então, não necessariamente todos os pontos da minha viga elas vão estar sofrendo ali a mesma intensidade do meu carregamento. Então, e a tendência que eu tenho de uma viga ali engastada é justamente ela tem a tendência aqui de fazer uma flexão para baixo. Então, eu vou ter uma diferença aqui de uma distância D aqui. Eu consigo calcular isso? Consigo. Utilizando lá as nossas... isso aqui chama-se linha elástica, né? Então, qualquer viga que está engastada dessa forma, ou se eu tiver uma viga lá, aquele exemplo mais clássico que a gente tem, de uma viga aqui, né? Que eu tenho uma distribuição aqui, na verdade, essa viga aqui, ela vai descer aqui para baixo. E eu consigo calcular essa distância aqui? Consigo. Chama-se a equação ali da linha elástica, né? De deformação da linha elástica. É uma equação, é uma integral de quarta ordem. Então, é uma integral extremamente complexa, né? Ou de segunda ordem. Tem duas formas de eu fazer isso. Eu vou ter que achar 4 condições de contorno. Então, é um processo extremamente complicado. Porém, a gente consegue, de novo, né, simplificar e chegar a um resultado muito, muito aproximado, fazendo as simplificações que a gente pode fazer. Esse é um dos porquês que a engenharia... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Do porquê que a engenharia civil tem fatores de segurança tão altos, né? Então, eu posso utilizar um fator de segurança extremamente alto na engenharia civil, porque justamente o concreto é uma coisa bastante barata. Então, não tem por que eu economizar no concreto, sendo que custa muito pouco, né? Então, por isso que a engenharia civil, eu posso, então, me dar o luxo de fazer sistemas mais robustos. Na mecânica, dependendo da aplicação também. Então, se eu for lá montar um galpão, que é todo feito lá de ferro, com treliças e tal, não tem por que eu economizar. Já quando a gente pensa na aviação, aí sim eu preciso economizar o peso, né, da aeronave. Então, é por isso que a aviação é algo tão caro. Outra aplicação disso, por exemplo, é a medida de deflexão em rodovia. Então, se eu tiver lá um caminhão, esse caminhão aqui, o desenho dele é muito ruim, né? Mas, enfim, o carregamento do caminhão em cima da rodovia, ele é distribuído. E quando se projeta as rodovias, é levado em consideração a distribuição de carregamento desses veículos que passam em cima. Eu posso fazer tanto uma análise nessa aplicação estática, né? Então, que é como se meu caminhão estivesse parado em cima da rodovia, ou uma análise dinâmica, porque, na verdade, os carros e caminhões eles estão passando sobre a rodovia, né? E essa onda aqui de carregamentos, ela vai, se o caminhão estiver indo para cá, né? Ou, enfim, tanto faz o lado que o caminhão vai, essa onda de carregamentos, ela vai acompanhar esse caminhão e vai fazer com que tenha toda uma deflexão aqui dinâmica aqui no meu sistema, que vai ser, né, eu preciso levar em conta isso quando eu faço o projeto de rodovias. E a gente sabe, né, que em rodovias no Brasil se costuma economizar muito, então as rodovias nem sempre são boas, né? Eu sei que o Paraná as rodovias são melhores, mas aqui em Santa Catarina tem umas que é uma tristeza só, cheia de buraco, enfim. Porque é um projeto mal feito, são caminhões muito grandes que passam lá em cima, e na verdade a rodovia não comporta o peso dos caminhões. A rodovia deveria ser projetada por peso real dos caminhões que passam lá por cima, né? Então, num carregamento distribuído, a força resultante ela vai ficar sempre no centroide do meu carregamento. E o centroide é um ponto associado a uma coordenada geométrica que marca o seu centro geométrico. E ele não quer dizer que sempre, mas ele pode coincidir com o centro de gravidade. Então, se eu tiver lá um retângulo e eu quiser achar o centro de gravidade ou o centroide dele, está exatamente nesse ponto aqui. Então, se eu tiver aqui um comprimento B e aqui uma altura H, então vamos dizer que B vale 2 metros e H vale 2 metros. Se eu quero achar exatamente esse ponto aqui, é só eu fazer B sobre 2. Então, 2 sobre 2 vai dar 1 metro, H sobre 2, 2 sobre 2 vai dar 1 metro. Então, nesse ponto 1 por 1, eu tenho exatamente o meu centroide da minha peça. E a área de um quadrado, né, é dado pela base vezes a altura. Já o centroide de um triângulo, então é um ponto, se ele coincidir com o centro de gravidade, que eu consigo segurar o triângulo e que ele não vai nem inclinar para frente nem para trás, né? Se a gente pensar em uma figura 2D. Então, se eu tiver aqui no meu eixo X, esse meu ponto B aqui vale 3 metros,
a minha distância x, que eu tenho que colocar o meu centroide, vale 3 sobre 3, vai valer 1 metro. Né? E aqui o meu h também, se valer 3, meu y lá do meu centroide, h sobre 3, 3 sobre 3 daria 1. Né? E para eu calcular a área de um triângulo, é base vezes altura sobre 2. Gente, todo mundo entendeu o conceito de uma carga distribuída? Alguém não entendeu a diferença entre a carga localizada ali e a carga distribuída? Tudo certo, pessoal? Fico feliz. Por enquanto, tranquilo. Beleza. E todo mundo entendeu o conceito de centroide e de centro de gravidade? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Então, se eu tiver... Deixa eu ver se eu tenho um post-it aqui em algum lugar. Ah, tá aqui. Então, pensando lá no retângulo, né, que aqui eu estou mostrando no vídeo para vocês, então, se eu tivesse que pegar o centroide dele, seria exatamente esse ponto do centro aqui. Né? Então, vamos supor que isso aqui, minha caneta fosse uma viga e isso aqui fosse uma carga distribuída em cima dessa viga aqui. Se eu quiser fazer um cálculo equivalente, então fazer com que essa carga distribuída seja um ponto só equivalente, vai ser exatamente no centroide dele fazendo a força para baixo. E se eu quiser calcular qual que é a intensidade dessa força resultante, eu preciso calcular a área desse quadrado aqui, que é base vezes altura. O procedimento para análise, ele continua muito similar. Então, eu tenho lá a minha viga, ela está engastada, não está engastada, ela está com uma carga distribuída, ela está com uma carga concentrada, não importa. Eu vou fazer sempre, vou iniciar com o meu diagrama de corpo livre. A gente já passou isso na última aula, nas últimas aulas. Depois eu vou estabelecer quais são os eixos x e y em uma orientação adequada. Então, onde que é o x positivo, onde que é o y positivo. Vou desenhar lá um esboço do meu corpo em estudo, com as suas forças, né? Mostrar todas as forças que estão atuando nesse corpo, todas as minhas reações. Então, vou indicar as cargas, as suas direções nos eixos x e y. Então, a direção relativa, né? Então, lembre-se que se eu tiver uma carga inclinada, eu consigo abrir ela em duas cargas no meu eixo x e no meu eixo y, né? No eixo x aqui no meu eixo y. Lembrando que eu posso fazer isso. Vou, então, nesse tipo de análise, quando eu tiver uma carga distribuída, eu vou fazer um cálculo equivalente da carga distribuída. O que isso quer dizer? Então, se eu tenho lá uma carga, é o que eu acabei de mostrar, né? Distribuída em cima de uma viga, eu vou fazer com que essa carga seja igual a uma carga concentrada, uma carga F lá, num ponto só, a uma distância determinada aqui, x, que a gente vai ver como calcular isso. Então, é dessa forma que eu faço. Então, notem, a única coisa que mudou é isso daqui. E assim, hoje, a gente vai fazer 2 exercícios de carga distribuída. Próxima aula, vão ser só exercícios, eu estou achando. Vou ver como é que está o nosso cronograma. E aí eu começo a misturar as coisas. Então, vão ter cargas pontuais, vão ter cargas distribuídas. Então, a gente precisa saber como calcular isso. Então, a gente viu só as pontuais, a gente vai ver só as distribuídas, depois a gente vai misturar tudo isso. Indicar as dimensões do corpo necessárias para os cálculos de momento de força. Vou lá escrever minhas equações de equilíbrio, então vou aplicar a equação de somatória dos momentos em relação a um determinado ponto lá, né? Então pode ser uma das duas extremidades. Ao aplicar as equações de equilíbrio para as forças, somatória de forças em x, somatória de forças em y, orientar os eixos x e y ao longo das linhas que fornecem a resolução mais simples, né? Lembrando aqui que se a gente tiver resultados negativos, quer dizer que a gente inverteu o sentido da força. Se a solução da equação de equilíbrio produzir um resultado negativo, que eu acabei de falar, vai ser indicado que a força está no sentido contrário. Então, vamos começar com esse primeiro exemplo. Calcule as reações de apoio da viga abaixo. Notem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não sei se alguém abriu o microfone. Vocês conseguem me ouvir, né, gente? Sim, professor, estamos ouvindo. Beleza. Eu estava ouvindo um ruído. Então, vamos calcular as reações da viga de apoio abaixo. Eu preciso fazer com que essa carga distribuída se torne em uma carga só. Alguém saberia me dizer como fazer isso? Por onde eu começo?
tem que achar o centro aí da carga. Isso, e eu acabei de mostrar ali como é que achava. Lembra como é que achava? Pela tabela, né? Então a gente tem aqui uma tabela. Essa tabela está considerando só um quadrado e um triângulo, por enquanto, né? E a gente pode ter as formas distribuídas e de formas distribuídas. Então, beleza. Mas vamos seguir esse procedimento de análise. Então, vamos desenhar lá um diagrama de corpo livre. Então, vamos primeiro desenhar o meu diagrama de corpo livre. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá. Eu achei que eu tinha deixado mais espaço. Então, meu diagrama de corpo livre está aqui. Então, eu vou ter uma reação A. Eu vou ter uma reação B. Todo mundo concorda com isso? Rafael, dá para centralizar um pouquinho mais, que tá cortando a primeira reação. Ah, tá. Então, eu vou descartar aqui. Já que eu saí da apresentação, eu vou só copiar e colar para a gente ter um pouco mais de espaço aqui, um pouco mais de gordura aqui. Então, beleza. Então, vamos fazer lá o nosso diagrama de corpo livre. Então, o diagrama de corpo livre... Retângulo e aquele triângulo era referente ao formato da carga. Exatamente. Então, essa carga aí está no formato de retângulo, né? Então, usa a fórmula dividido por 2, né? Isso. Exatamente, isso aí. Então, usando aquela tabela, mas a gente consegue ver isso de forma mais ou menos de forma intuitiva nesse exemplo aqui. Mas vamos voltar lá. Então, vamos olhar a tabela. Então, a tabela está mostrando aqui um retângulo, e para eu achar o meu ponto aqui no eixo X, que é exatamente onde eu consigo dividir, centralizar essa carga, né, no meu centro de gravidade, é a minha distância B. Então, notem, B é essa distância aqui, dividido por 2. Então, vamos achar essa distância lá no nosso exercício. Então, meu x barra era igual a B dividido por 2. Nesse exemplo, B vale 4 metros. X barra igual a 4 metros dividido por 2. X barra igual a 2 metros. Beleza, eu sei que essa carga está nesse ponto aqui. Então, para eu fazer essa carga equivalente, é uma carga concentrada a 2 metros de distância, que é exatamente no meio da minha barra. Agora eu quero saber quanto que vale essa carga aqui. Alguém se lembra como calcula aqui quanto vale a carga? Vamos olhar lá na tabela. O valor da minha força é igual à área daquele retângulo lá. Então, eu só vou fazer a base vezes a altura. A base continua sendo o Bzinho, né? A minha altura é o H aqui, ó. O que é a minha altura? Nesse tipo de exemplo, a altura geralmente é escrito dessa forma aqui, ó. Então, a altura é o valor da minha carga, mas notem a unidade, ó, é 10 quilonewtons por metro. Então, o que isso quer dizer? Que a cada metro dessa barra, eu vou ter 10 quilonewtons. Então, se eu pegar essa barra aqui, eu dividir ela aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, vamos supor que aqui seja 1 metro, aqui eu tenho 2 metros, aqui eu tenho 3 metros, aqui eu tenho 4 metros. Então, né, começando daqui para cá, né? Sendo positivo para o lado de cá, o meu eixo X. Quer dizer que a cada 1 metro, eu tenho 10 quilonewtons. Então, se aqui nesse 1 metro eu tenho 10 quilonewtons, no próximo metro, se eu somar tudo, eu vou ter mais 10 quilonewtons. E assim sucessivamente. Eu tenho 10 quilonewtons aqui e 10 quilonewtons aqui. Se eu somar todos eles, eu vou ter 40 quilonewtons. Lembrando que a gente coloca esses 40 quilonewtons aqui centralizado, né? Nesse ponto equivalente. Ah, professor, mas na verdade o cálculo vai ser diferente. Se eu tiver uma carga distribuída, a minha viga não vai envergar tanto quanto se eu tiver uma carga só num ponto lá, um ponto tendendo a zero, a gente diz, né, de 40 quilonewtons. Mas isso daí entra nas aproximações que a gente está fazendo.
Então, a gente pode fazer isso tanto intuitivamente quanto com a fórmula lá. Então, a fórmula... Então, lembrando, a minha força... ali não vai pegar, né? Minha força resultante é igual à minha área da figura. Então, minha força resultante é igual à minha base vezes a minha altura. Minha força resultante vai ser igual... Minha base é 4, e eu posso escrever metros, vezes a minha altura. Minha altura é 10 quilonewtons por metro. Esse metro vai cortar com esse. Minha força resultante é igual a 40 quilonewtons. Então, essa força aqui, ela vale 40 quilonewtons. Quem não entendeu? Não, é bem simples, é só isso mesmo. É só isso. Então, Tá, todo mundo entendeu. aí depois que achou a carga concentrada no meio aí vai para o mesmo esquema que Mesmo, usava antes. mesma análise que a gente fez antes. Então, vamos lá. Então, isso daqui é igual ou é similar, né, a isso daqui. Aí eu acabei... Bom, enfim, eu vou fazer isso aqui uma flecha mesmo. Então, se eu sei que é 4 metros, né, eu sei que aqui são 2 metros e aqui são 2 metros. Eu preciso achar qual que é a reação A e qual que é a reação B. Vamos calcular, então. Somatório dos meus momentos em relação ao ponto A igual a zero, sendo positivo no sentido anti-horário. Vou começar lá. Então, eu tampo o meu ponto A e vamos ver quais são as forças que estão agindo. Então, 40 kN está no sentido contrário, então tem menos 40 kN, vezes a distância de 2 metros, mais a minha reação B, vezes a minha distância até o meu ponto A lá, que é a reação em relação ao ponto A, vezes 4 metros é igual a zero. Se eu calcular isso, então menos 40 vezes 2 vai ficar 80, menos 80, esse 80 vai passar para o outro lado, vai ficar 80 dividido por 4. Se eu dividir 80 por 4, eu vou ter 20 quilonewtons. É isso? Isso aí. E somatório das minhas forças em relação ao eixo Y igual a zero, sendo positivo para cima. O que eu tenho no eixo Y? Então, eu tenho minha reação no meu ponto A, que eu quero saber, positivo, eu tenho menos 40 para baixo, eu tenho mais 20 para cima, que é a minha reação B, igual a zero. Se eu calcular isso aqui, menos 40 mais 20, vai dar menos 20, passando menos 20 por outro lado, reação no meu ponto A é igual a 20 quilonewtons. Então, essa daqui volta a ser um exemplo muito simples, né? Porque se a minha carga é concentrada e ela está exatamente no meio da minha viga, metade vai estar em cada uma das duas reações. Gente, alguém não entendeu? Todo mundo entendeu. Beleza. Por enquanto está simples. Por enquanto está tranquilo. Aí o professor sempre vai complicar, né? Professor, Diga. a maioria do coisa aí eu não vi, porque eu precisei mexer e ajudar meu menino aqui, tá? Aí Aham. eu vou assistir depois a aula gravada Tá. e aí qualquer coisa eu entro em contato com você para poder tirar alguma dúvida. Sim, sem problemas. É o Mauri, né? Isso. Não, entre em contato lá, é só me chamar, cara, o horário que tu quiser. Eu ainda não postei os novos horários de atendimento, mas o horário que tu quiser, eu estou o dia todo no computador trabalhando. Não, beleza, daí eu vou assistir depois a aula de novo. Aham. Eu vou continuar assistindo da agora para frente também, daí depois eu entro em contato com você. Fechou. Tranquilo. Então, pessoal, agora fica o desafio. Então, vamos ver se vocês conseguem calcular as reações da viga abaixo. Então, notem, agora não é mais uma viga com carregamento quadrado, né, retangular, é um carregamento triangular. Então, vamos pegar lá do nosso que a gente... Deixa eu ver como é que está desenhado lá, peraí. Tá. Desenhar aqui, vou colocar aqui só como cola para vocês, que vai ficar mais fácil.
Então, para eu achar o meu B ali é igual ao meu... não é para achar o B, é para achar o meu x bar. Para eu achar o meu y bar é igual a h sobre 3. E a minha área é igual a base vezes altura sobre 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Peso de 3, h sobre 3, fechou. Pessoal, 5 minutinhos, não vou nem fechar o microfone para vocês estarem tentando resolver. Então, calcular as reações RA e RB, né? E aí, pessoal? Qual que é a distância aqui da força resultante? Equivalente. É 1 metro. 1 metro. Quanto que vale a força? Alguém conseguiu? Eu não sei se eu fiz certo, mas a força seria 90. Não. Então é o contrário, é 10, né? Não. Não. Deixa eu calcular de novo. 15? Eu vou calcular de novo aí, porque vocês estão dando... Deixa eu ver aqui. Não. O Rodrigo quase conseguiu, penso. Ó, lembrem, a minha força resultante é equivalente à área desse triângulo. Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2.
É 45? Isso, 45 quilonewtons. Beleza, então chegamos no exemplo, o sistema mais simples que a gente tem lá. Então a gente tem uma força que está um pouquinho deslocada, a gente tem que calcular as reações. Então eu vou só completar aqui, só para que todo mundo veja certinho, né? Então eu vou ter lá uma reação em A, uma reação em B, e a gente viu lá que para calcular o meu x barra lá é igual ao meu B sobre 3, né? Meu x barra é igual ao meu B, é esse valor aqui. Então, 3 sobre 3, meu x barra é igual a 1 metro. Beleza. E a minha força resultante é igual à minha área. Força resultante é igual à minha base vezes a minha altura sobre 2. Minha força resultante é que igual a minha base, vale 3 metros, vezes a minha altura, é 30 quilonewtons por metro. Aqui 3 metros, né? Tudo isso dividido por 2. Minha força resultante é igual a 45 quilonewtons. Então, eu tenho uma força resultante de 45 kilonewtons aqui. Então, essa distância aqui, ela é 1 metro, e essa distância aqui são 2 metros. Beleza. Vou fazer, então, eu sempre, vou começar lá pela somatória dos meus momentos em relação ao ponto A. Então, somatória dos meus momentos em relação ao ponto A é igual a zero, sendo positivo no sentido anti-horário. Então, é como se eu desconsiderasse a minha reação IA. Então, tampo isso daqui. Num quadro seria muito fácil eu botar a mão em cima do RA, né? Mas, enfim. Então, eu tenho menos 45 kilonewtons vezes a distância de 1 metro, mais minha reação em B vezes a distância de 3 metros, tudo isso é igual a zero. Então, reação em B é igual a 45 dividido por 3, reação em B é igual a 15 kilonewtons. E, por fim, somatório das minhas forças em relação a Y, sendo positivo para cima. Então, eu tenho o meu RA agora, que eu quero saber, menos 45, que é para baixo aqui, mais 15 para cima. Tudo isso é igual a zero. Então, calculando, minha reação em A é igual a 30 kilonewtons. Fechou. Então, aprendemos como calcular nessa aula uma carga distribuída, como é que a gente consegue simplificar essa carga em uma carga pontual e fazer os cálculos. Agora, a gente já pode partir para uma nova etapa de resolução de equações. A gente começa a juntar as duas coisas, tanto cargas distribuídas quanto cargas concentradas. Os distribuídos a gente transforma em concentrada e faz o cálculo. Tem uma dica aqui que, se a gente olhar, a gente tem 45 kilonewtons para baixo. E nesse caso aqui, com essas duas reações de apoio diretamente para cima, a somatória das duas reações, então 30 mais 15, teria que obrigatoriamente dar 45. Como a anterior também. Se eu somar lá a minha reação de 20 mais 20, é obrigatório dar 40. Mas isso aqui é um caso específico em que eu tenho uma força só no sentido aqui vertical, né? Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Não. Fechou, galera. Se todo mundo entendeu, ninguém tem dúvida, vocês podem estar colocando a presença ali no chat. E estão dispensados. Para quem precisar, eu vou estar carregando a aula lá no Moodle, né? Então, podem assistir depois, tranquilos. Quando o professor termina de fazer a conta e eu vejo todo o resultado, tudo faz sentido, né? Tipo, o professor fazendo. Então, eu entendo tudo como é que faz, né? Mas quando é eu que tenho que montar tudo desde o começo, só recebendo as primeiras informações, minha cabeça leva um tempo para pegar no tranco, para entender como é que faz.
Então, é muito normal isso acontecer, e essa é a parte dessa disciplina em que a gente é obrigado a usar raciocínio lógico. Então, a gente precisa montar as equações, a gente precisa entender quais são as condições de contorno. Ela é uma viga engastada, ela é uma viga biapoiada, tem só na horizontal, tem na vertical. E a partir disso, nós mesmos vamos montar as equações para a gente resolver. É por isso que dá para ficar muito difícil, com pouquinhas forças que tu colocar ali, o negócio vai ficar extremamente difícil. Vai levar 2 folhas de cálculo para resolver, né? Claro que não é o nosso objetivo aqui. Mas é bem isso, realmente é mais complicado. Pessoal, é isso então. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Eu vou estar provavelmente lá gravando alguma videoaula lá assíncrona, vou subir no Moodle, vou botar um exercício para vocês estarem entregando nas próximas semanas aí. Obrigado, gente. Boa noite.